Boa noite a todos, sejam todos bem-vindos à nossa Casa Espírita. Eu vou ler uma mensagem do livro Sinal Verde. Obstáculos. Diante dos obstáculos, fazer o melhor e seguir para frente. Sempre desapontamos alguém e sempre alguém nos desaponta. Assim como nem todos podem habitar o mesmo sítio, nem todos conseguem partilhar as mesmas ideias. Nunca explodir, gritar, irar-se ou desanimar, e sim trabalhar. Depois de um problema, aguardar outros. O erro ensina o caminho do acerto e o fracasso mostra o caminho da segurança. Toda realização é feita pouco a pouco. Nos dias de catástrofe, nada de cólera ou de acusação contra alguém, e sim a obrigação clara de repormos o comboio do serviço nos trilhos adequados e seguir adiante. Quem procura o bem, de certo que há de sofrer as arremetidas do mal. Plantar o bem através de tudo e de todos, por todos os meios ilícitos ao nosso alcance, compreendendo que, se em matéria de colheita, Deus pede tempo ao homem, o homem deve entregar o tempo a Deus. Agora o Gabriel fará a prece inicial. E sem microfone, sem música, sem música. E o Jesus emerge, diz o movimento de espiritualização que se opera no mundo todo, tendo vossas vistas voltadas sobre todos aqueles que imploram a vossa assistência, e fluipa que mensageiro de Deus, e com especialidade a pleia que constitui o Espírito de verdade, o Espírito Consolador, oriente nós no caminho do bem, nos proporcione alívio nos sofrimentos e consolação em nossas aflições. Que Ele seja para nós na na defesa de todo o mal, Senhor. Proteger aqueles que desejarem se iniciar na vossa doutrina. Dai a luz de entendimento para a boa compreensão da vossa palavra. Que a vossa paz seja sobre todos nós. Nós de Deus, de Jesus, está. Agora, aberto a prece. Abraça a prece com o Jorge. Isso. Vai terminar com o Jorge. O expositor da noite de hoje é o Gustavo. Ele é trabalhador do Centro Espírita Vicente de Paulo. Gustavo, que os bons espíritos o iluminem e que Jesus o abençoe na sua exposição. Jesus abençoe. Obrigado. Uma boa noite a todos. Boa noite. Sejamos todos muito bem-vindos a essa casa de oração, de aprendizado. Agradeço o convite para, uma vez mais, vir aqui trazer uma pequena reflexão dessa nossa tão amada doutrina. O Espiritismo, que traz lá dos antigos cristãos, da época das catacumbas, esse hábito de ter membros, né, da sua doutrina que vem aqui trazer um pouquinho do que aprenderam sobre ela. Como acontecia quando eles transmitiam os evangelhos nas catacumbas, na época romana, né, onde cada um aprendia um pedacinho, transmitia aquele pedacinho que aprendia. Não havia um padre, não havia um sacerdote, e da mesma maneira somos nós,
que viemos trazer reflexões sempre na doutrina. E para a noite de hoje, né, a reflexão que eu trouxe, né, sabedores que somos, que a nossa amada doutrina vem para trazer o quê? Vem para nos trazer um entendimento, né, daquelas 3 questões filosóficas. Quem somos? De onde viemos? E para onde vamos? Né? E sabemos também que ela é uma ferramenta valiosa para a nossa reforma íntima, para a nossa reforma individual. Íntima no sentido de individual, de nós nos melhorarmos. E dessa maneira, melhorarmos o meio onde nos encontramos, por incentivando as outras pessoas. E, através da incansável pena, né, de Kardec, que codificou a nossa doutrina, nos deixou 5 livros, né, nas obras básicas que nós temos lá, deixou também um livro que muitas vezes a gente não tem contato, que é a Revista Espírita, uma coleção de livros, né, que é uma coleção bem grande, que na realidade ela é constituída de 135 números. A gente confunde com 12 hoje, né? Porque é a coletânea que a FEB fez, a Federação Espírita Brasileira. Mas são 135 pequenas revistas, totalizando mais de 4.300 páginas de comunicações espirituais que Kardec recebia, classificava e repassava através da Revista Espírita. E é um manancial de mensagens e aprendizado muito, muito bom. Tanto que quando o pessoal entrou em contato comigo, me perguntou qual seria o tema da palestra, eu falei, uma telha. Todo mundo, uma telha? Me perguntaram, uma telha? Você vai falar de uma telha numa palestra espírita? Né? Eu falei, sim. É uma mensagem da Revista Espírita de 1862. Onde é trabalhado com uma coisa tão singela quanto uma telha. Né? Um evento com uma telha, é claro, né? Não é sobre a telha em si, mas é um evento com uma telha. E é tirado isso no ensinamento. E no final, vou fazer um pouco de suspense, né? Não vou dar, como o pessoal costuma dizer hoje em dia, spoiler, né? Não vou dizer qual é o espírito que comunica. Lá no final eu vou contar. Mas veio através, né, da médium Senhora C, como é identificada por Kardec, na cidade de Paris. Então eu vou lendo a mensagem e vou, né, repassando trazendo algumas trechos de outras obras da doutrina. Então, para a gente começar, o espírito começa com uma história. Um homem passa pela rua, uma telha lhe cai aos pés. Ele diz, que sorte, um passo a mais e eu teria morrido. Em geral, é o único agradecimento que ele envia a Deus. E o espírito continua. Entretanto, esse mesmo homem, pouco tempo depois, adoece e morre na cama. Porque foi preservado da telha para morrer alguns dias depois. Como toda a gente, foi o acaso, dirá o incrédulo. Como ele próprio disse, que sorte. Você fala que sorte, você joga para o universo, né? Você não acredita numa intervenção de outros fatores. Para que então lhe serviu escapar ao primeiro acidente, se sucumbiu ao segundo? Em todo caso, se a sorte o favoreceu, o favor não durou muito. Com isso, nós vamos ter aqui o quê? Pode levar a gente a um pensamento do fatalismo. Ele devia morrer. Não morreu na telha. Morreu ali na frente. Mas o que a doutrina espírita nos fala sobre o fatalismo? Sobre a fatalidade. Lá no Livro dos Espíritos, na parte 3ª, nas leis morais, nós temos o item 9, na lei de liberdade, que diz fatalidade. Uma das questões fala o seguinte, questão 851. Kardec pergunta aos espíritos, haverá fatalidade nos acontecimentos da vida, conforme ao sentido que se dá a este vocábulo? Quer dizer, todos os acontecimentos são pré-determinados. E neste caso, que venha a ser
do livre-arbítrio? O que vocês acham? Existe fatalidade? Destino traçado? Tudo que eu vou passar na minha vida está decidido, cravado, escrito na pedra. Ao que os espíritos respondem. A fatalidade existe unicamente pela escolha que o espírito fez ao encarnar, dessa ou daquela prova para sofrer. Escolhendo-a, institui para si uma espécie de destino, que é a consequência mesma da posição em que vem a achar-se colocado. Ou seja, o primeiro que a gente pode pegar daqui não é imposto por Deus. É escolha nossa que nós vamos passar. Falo das provas físicas, pois pelo que toca às provas morais e às tentações, o espírito, conservando seu livre-arbítrio, quanto ao bem e ao mal, é sempre senhor de ceder ou resistir. Ele pode escolher encarnar num meio, num local, onde vai ser desprovido, vai estar tentado ao mal, um ambiente vicioso, por assim dizer. Mas a escolha dele se ele vai ceder ou não. Ele pode escolher encarnar lá. Vamos dizer assim, o destino dele está ali. Vamos pôr aqui entre aspas. Mas ceder aquele mal que ele escolheu, sim ou não é com ele. Aí é o livre-arbítrio dele que decide. Ao vê-lo fraquejar, um espírito bom pode vir-lhe em auxílio, mas não pode influir sobre ele de maneira a dominar-lhe a vontade. Um espírito mau, isto é, inferior, mostrando-lhe, exagerando aos seus olhos, um perigo físico, o poderá abalar e amedrontar. Ou seja, o espírito vai lá e exagera um sentimento que ele tem. O bom espírito vai intuir, instruir, tentar encaminhar ele no bom caminho, mas nunca vai forçá-lo. Não vai usar de força para isso. Um espírito que ele chama de mal, que é um espírito não evoluído, não muito evoluído, vamos dizer assim, naquele momento, naquele sentido, ele pode tentar influenciar. Não, veja, faça. Você vai passar por isso se não quiser. Dá aquela força, vamos dizer assim. Mas no final é sempre o encarnado que decide. Não é um destino. Ele pode escolher se ele vai ou não sucumbir aqui. Exagerando aos seus olhos um perigo físico, o poderá abalar e amedrontar. Nem por isso, entretanto, a vontade do espírito encarnado deixa de se conservar livre de quaisquer peias. Ou seja, ele tem a decisão no final. Com isso, nós vemos que a fatalidade não existe. Nós traçamos um caminho. Se nós vamos seguir aquele caminho ou não, depende da gente. Enquanto encarnados, temos nosso livre-arbítrio para decidir se sim ou se não. E na mensagem da Revista Espírita, o Espírito continua. A essa pergunta, o Espírita responde que a cada instante escapamos de acidentes, que, como se costuma dizer, nos deixam a 2 dedos da morte. Não vedes nisso um aviso do céu para vos provar que a vida está por um fio? Que jamais temos certeza de viver amanhã, e que assim deveis sempre estar preparados para partir? Nós sabemos que nossa vida aqui é breve. Essa mensagem da telha, da doença, é sobre isso. É sobre a brevidade da nossa vida, que, num momento, cessa. Na questão 855, ainda da fatalidade, Kardec pergunta: com que fim nos faz a providência correr risco que nenhuma consequência acaba tendo? Quem nunca sofreu um acidente? E não estou me referindo a acidente de carro. Estou me referindo a uma queda que por pouco não foi fatal. Escapei por pouco de bater a nuca, de bater a fronte, como diziam os antigos. Ou a criança por pouco não bate, não cai, não se machuca. Por que nós passamos por isso? Ou até mesmo aqueles que por um acidente de carro acabam não
né, vindo a falecer. Ou outro tipo de acidente que não é a gravidade da morte, mas é uma gravidade que vai ter um dano físico mais sério e acaba não acontecendo. Ou uma doença que vem e mostra pra gente que a gente tem uma questão, por exemplo, trabalha muito no frio e uma hora pega uma pneumonia ou uma gripe muito forte, para não pegar uma pneumonia, o espírito vem. Então aí vem a pergunta de Kardec: com que fim faz a providência correr perigos que nenhuma consequência acaba tendo, porque você se cura da doença, você se cura, você não se machuca no acidente? Qual que é a finalidade disso? Né? No caso da telha aqui da história. O fato de ser a tua vida posta em perigo constitui um aviso que tu mesmo desejaste, a fim de te desviares do mal e te tornares melhor. Se escapas desse perigo, quando ainda sob a impressão do risco que correste, cogitas, mais ou menos seriamente, de te melhorares, conforme seja mais ou menos forte sobre ti a influência dos espíritos bons. Um exemplo bem: a pessoa bebe e dirige, e por pouco se acidenta e para numa árvore, na porta de um precipício. Está ali, o precipício está embaixo, ele parou numa árvore, no poste, no guarda-reio. Foi para fora, não foi para a estrada, não pegou ninguém. Mas estava bebendo, e beber e dirigir era um hábito que ele tinha. O que é isso? Se não um aviso, muitas das vezes, dos bons espíritos: ó, se emenda, cara, olha o que está para acontecer para você. Cogita sobre isso. Enquanto o teu cara está no susto, não, nunca mais. Pega o Uber, se for sair, e tomar uma cerveja. Né? Aqueles que têm o hábito. Sobrevindo, conforme seja mais ou menos forte sobre ti a influência dos espíritos bons. Sobrevindo um mau espírito, digo mal, subentendendo o mal que ainda nele existe. Não é aquela encarnação que a gente vê em outras orientações religiosas. É aquele espírito que ainda tem uma predisposição para o mal ou deseja o mal para a gente. Mas não necessariamente, né, voltado ao mal eternamente. Entras a pensar que do mesmo modo escaparás a outros perigos e deixas que de novo tuas paixões se desencadeiem. Ou seja, ele volta a beber e dirigir. Por meio dos perigos que correis, Deus vos lembra a vossa fraqueza e a vossa fragilidade de vossa existência. Se examinardes a causa e a natureza do perigo, verificareis que, quase sempre, suas consequências teriam sido a punição de uma falta cometida ou da negligência no cumprimento de um dever. Deus, por essa forma, exorta o homem a cair em si e a se emendar. Ou seja, através desses sustos que a gente leva, a gente entende que tem que mudar a direção, algumas das vezes. Mas que fazeis, continuou o Espírito, quando indes empreender uma longa viagem? Seguindo na analogia da viagem, né? Pessoa, tomais vossas providências, colocai em ordem vossos negócios, munivos de provisões e de coisas necessárias para o caminho, e desembaraçai-vos de tudo quanto possa atrapalhar e retardar vossa marcha. Se conheceis a terra para onde ides, se lá tendes amigos e conhecidos, parti sem receio, certos de serdes bem recebidos. Caso contrário, estudais o mapa da região e arranjais cartas de recomendação. Ou seja, imaginemos que a gente vai viajar e temos tempo para planejar essa viagem. Temos tempo para nos preparar para essa viagem. Conheço para onde vou? Sei quem vai estar lá me esperando? Quem se prepara para a viagem? Quem pensa nessa viagem? Suponde que sejais obrigados a empreender essa viagem da noite para o dia, e que não tendes tempo de fazer preparativos ao passo, que se estivesseis prevenidos com bastante antecedência,
terias disposto tudo quanto fosse necessário para as vossas conveniências e o vosso conforto. Que viagem é essa? Que o espírito da mensagem está se referindo. É a única que, com toda certeza, todos aqui nessa sala farão. E alguns que a gente não está vendo, eu não estou vendo, né? Ao menos não sou médium vidente. Alguns que estão aqui também já fizeram. É a morte. Quem está preparado para voltar para o plano espiritual? Como se prepara para voltar para o plano espiritual? O que a gente leva na bagagem? Quais são os mapas que teremos que seguir? Conhecemos quem está do lado de lá? Conhecemos. E sabemos para onde vamos. Estamos estudando isso. Aprendemos através das obras básicas de Kardec e de tantos outros meios. Aí vem uma chamada, né, que nos diz como nos prepararmos. E ela é muito interessante. Mas isso aqui é para nos prepararmos antes da viagem. Ser benevolente depressa com o teu adversário, enquanto estás no caminho com ele, para que o adversário não te entregue ao juiz, e o juiz te entregue ao oficial e sejas lançado na prisão. De quem que é essa frase, pessoal? Está num livro lá, quem escreveu foi Mateus, capítulo 5, versículo 25. Resumindo essa frase aqui, reconcilia-te a caminho. Aqui é muito mais fácil nós nos acertarmos, muitas das vezes, com nossos desafetos, do que deixar para o plano espiritual, onde os sentimentos muitas vezes são mais exacerbados. Aqui nós não lembramos o que aconteceu no passado. Então, para nós nos acertarmos com aquela pessoa que tem uma pequena rusga, às vezes no trabalho, é mais fácil, porque pode ser que aquela pessoa que a gente não se pica direito ali no trabalho, na escola, no ambiente, é aquela pessoa que por gerações a gente vem brigando. E nessa oportunidade ela vem para trabalhar contigo. E você não se acerta muito bem com ela, mas a gente pode tentar se acertar. Eu gosto de brincar o seguinte: talvez nessa encarnação não se mate. Já é um bom começo. Talvez na outra se mataram. Né? Continuando então a mensagem do Espírito. Então, todos os dias estáis expostos a empreender a maior, a mais importante das viagens, a que deveis fazer inevitavelmente. Contudo, não pensais nisso mais do que se tivesseis de viver perpetuamente na terra. Espíritas, sabeis quais os preparativos a fazer para essa grande viagem, que tem para vós consequências muito mais importantes que todas as que empreendeis aqui na terra, porque da maneira que ela se realizar, depende a vossa felicidade futura. Não é o modo como a gente vai morrer, e sim o que acontece depois que a gente morreu. Como é que está o nosso saldo lá? O mapa que vos dará a conhecer o país onde ides entrar é a iniciação dos mistérios da vida futura. Por ela, o país não será desconhecido para vós. Vossas provisões são as boas ações que tiverdes realizado e que vos servirão de passaporte e de cartas de recomendação. Quanto aos amigos que lá encontrareis, vós os conheceis. Nós conhecemos aqueles que nos aguardarão. Né? Podemos não lembrar de alguns, mas conhecemos todos. É dos maus sentimentos que vos devereis desembaraçar, pois infeliz é aquele a quem a morte surpreende com ódio no coração, como alguém que caísse na água com uma pedra atada ao pescoço e que o arrastaria para o fundo. Os negócios que deveis pôr em ordem são o perdão àqueles que vos ofenderam. São os erros cometidos para com o próximo, e que urge reparar a fim de conquistardes o perdão, pois os erros são dívidas
de que o perdão é a quitação. Apressai-vos, pois, que a hora da partida pode soar de um momento para o outro, e não vos dar tempo para a reflexão. Esse chamamento da mensagem é uma coisa muito séria, né? Porque de uma hora para outra a nossa vida é tão frágil que a gente pode desencarnar dormindo, ou de outra maneira qualquer. Quem está com a sua bagagem pronta? Quem pode dizer que acertou as pendências aqui? Quem consegue encostar a cabeça no travesseiro e pensar: hoje eu passei um dia sem me zangar com ninguém? Aquele exame no travesseiro, né? Quem consegue fazer aquele exame da consciência, né, do travesseiro lá? Isso é o convite dessa mensagem. Aí Kardec vem nos trazer lá na questão 886 do Livro dos Espíritos, que a gente vai encontrar lá no capítulo 11, na Lei de Justiça, Amor e Caridade, né? Lá no livro 3º do Livro dos Espíritos, questão 886. Qual o verdadeiro sentido da palavra caridade como a entende Jesus? Porque a caridade é a maneira mais fácil da gente perdoar e conseguir o perdão. Não só a caridade de dar algo a alguém. A caridade na convivência também. E a caridade, ela é inócua sem a humildade. Mas não é aquela humildade, vamos dizer assim, às vezes até forçada, né? Falsos, eu sou... E a pessoa não é de fato. É aquela humildade da pessoa de fato entender que a outra pessoa passa por certas situações, que a gente tem que entender isso. Mas, cara, os Espíritos respondem a Kardec aqui, ó. Benevolência para com todos, indulgência para com as imperfeições alheias e perdão das ofensas. É o famoso BIP, que a gente gosta de dizer na doutrina espírita, ensina para a juventude, né? Onde benevolência é quando demonstramos bondade ou boa vontade em relação a outras pessoas, altruísmo e empatia. Empatia hoje é um sentimento que está faltando tanto nas pessoas. O que é empatia, pessoal? O que é empatia? Há quem diga que empatia é você se colocar no lugar do outro, certo? Eu já vi uma explicação do jeito que eu achei bem legal também para empatia, que é você se colocar no lugar do outro e usar os olhos do outro ou o sapato do outro para saber onde aperta, para ver como ele vê e não tentar tomar o lugar do outro e a partir dele ver como eu veria. A minha medida não é a certa para tudo. Na maioria das vezes não é certa para nada. Serve para mim. E eu não posso querer impor isso aos outros. Eu não posso decidir o que os outros vão fazer da maneira que vão fazer. Isso é empatia, você entender, ou tentar entender o outro. Né? Indulgência, quando sabemos apreciar os atos do outro, compreendemos suas faltas, não julgamos as ações do próximo. Novamente, a empatia. E aqui, quando sabemos apreciar os atos do outro. Às vezes a gente pega para apreciar de gostar. Não, apreciar de ver, de entender o que o outro está fazendo. Porque a indulgência é você entender o que ele está fazendo, porque ele tem que entender o que a gente faz também. Né? Como é que a gente fala na oração do Pai Nosso? Perdoai os nossos pecados, assim como nós perdoamos quem nos ofende. Ou quem pecou contra a gente. Isso é indulgência. Eu estou pedindo primeiro, me perdoa do jeito que eu perdoo. E se eu não perdoo, eu não vou ser perdoado. A indulgência aqui, pessoal, Gustavo, comecei a entender melhor quando eu pensei assim: ninguém pode me dar aquilo que não tem.
Então, às vezes a pessoa comete um ato porque ela não sabe fazer de outra maneira. Então, como é que eu posso cobrar dele que ele faça o que eu quero que ele faça? Se ele não tem aquilo para me dar. Como é que eu vou cobrar dele algo que ele não pode me dar? Ou que passou do limite dele? E é claro, o perdão. Quando livramos o outro de uma culpa, dívida ou obrigação. Eu costumo dizer que perdoar é a gente tirar uma pedra do bolso de trás. Porque muitas vezes a pessoa comete um erro e ela não sabe que ela cometeu esse erro. Mas a gente que foi ofendido, muitas das vezes, a gente sabe. Mas isso incomoda a gente, não a ele. Então nós temos que ter indulgência pelo erro dele e perdoar para que a gente também não sofra. Alguém já experimentou sentar com uma pedra, alguma coisa volumosa no bolso de trás de uma calça jeans, assim? Sentar numa cadeira, ficar um tempo sentado? Não consegue. Que dói. E perdoar é tirar essa pedra do bolso. É que aquilo pare de te incomodar. É tirar o peso do ombro. Né? E Kardec vem comentar essa questão. O amor e a caridade são o complemento da lei de justiça, porque o amor ao próximo é fazer-lhe todo o bem possível que desejaríamos que nos fosse feito. Tal é o sentido das palavras de Jesus: amai-vos uns aos outros como irmãos. A caridade, segundo Jesus, não se restringe à esmola. A gente tem esse hábito de dizer o quê? Caridade material, da comida, da isso e aquilo. É importante, claro que é importante. É importante você ajudar o próximo que precisa nesse sentido material. Mas existem outros sentidos também. É claro que ninguém vai pensar o bem com uma barriga doendo de fome. Ninguém consegue, né, com a barriga doendo de fome, passando necessidade no sentido material. Estamos vivendo num plano material, então temos que auxiliar, sim, aqueles que precisam do auxílio. Está lá no Livro dos Espíritos falando sobre isso, que é a função do forte amparado fraco, no sentido de, é a função daquele que tem, dar àquele que não tem. E é dito também que aquele, no caso do Livro dos Espíritos, é usado o idoso. Se o idoso não tem uma família para lhe amparar, de quem é a função? Da sociedade. Ou seja, aquele que tem necessidade e não tem quem o ajude, é a sociedade, são as pessoas, a comunidade que deve ajudá-lo. Está no Livro dos Espíritos essa questão. Não se restringe à esmola, mas abrange todas as relações com os nossos semelhantes, quer se trate de nossos inferiores, iguais ou superiores. Essa parte é complicada, né? Quando a gente vê pessoas, tem pessoas que têm soberba, né? Quem nunca ouviu aquela frase, você sabe com quem você está falando? Né? A pessoa tem uma formação maior, mais dinheiro, mais poder terreno, você sabe com quem você está falando? Não sei se alguém já teve o desprazer de escutar uma frase dessa. Aí eu me lembro sempre do Cortella, Sérgio Cortella, que diz, né? Você é o subtreco do subtroço. Né? Porque você é um ponto no canto de um pequeno planeta, de um cosmo infinito. Então isso não é nada também. Né? Então ele diz que você é um subtreco do subtroço. Ela nos manda ser indulgentes, porque temos necessidade de indulgência. E nos proíbe humilhar o infortúnio, ao contrário do que comumente se pratica. Se um rico nos procura, olha só, atendemo-lo com excesso de consideração e atenção. Isso só acontecia no tempo de Kardec, né? Quando chega uma pessoa de posse, de poder, ele não é, ele é atendido como todo mundo, né? Ou fura fila, ou coisa do gênero acontece. Se põe, inclusive, no direito de fazer. Mas se é um pobre, parece que não devemos nos incomodar com ele. Quanto mais, entretanto, sua posição é lastimável, mais devemos temer aumentar-lhe a desgraça pela humilhação. Pessoal, eu copio sempre os textos ipsis litteris do Livro dos Espíritos. Olha o que Kardec fala aqui. Quanto mais, entretanto, sua posição é lastimável, ou seja, quanto mais a pessoa é pobre, humilde,
vamos usar um termo nosso, né, desgraçada, no sentido de não ter graça, a graça, né, uma bênção, mas nós devemos tratar bem essa pessoa. Porque não, é dever nosso não aumentar o infortúnio dela. É assim que nós nos preparamos para quê? Para a nossa viagem. O homem verdadeiramente bom procura elevar o inferior aos seus próprios olhos, diminuindo a distância entre ambos. Ou seja, o homem verdadeiramente bom ajuda aquele que precisa, elevando-o de diversas maneiras, maneira material, através de moral, instrução, como for, puder apoiar quem puder, né? De diversas maneiras. Então o Espírito encerra, né? E aqui nesse último parágrafo a gente começa a entender qual é o Espírito que comunica. Em verdade vos digo que aquele que cai aos vossos pés é o sinal a vos advertir para estar de sempre prontos para a partida ao primeiro sinal, a fim de não ser tomado de surpresa. Qual é o Espírito que comunica essa mensagem, pessoal? O Espírito de verdade. Certo? Mais alta hoste espiritual que participou da codificação da doutrina. Então essa mensagem vem nos dizer o quê? Temos que estar preparados, ver onde estamos errando, nos emendarmos e começarmos a partir de agora. Agora, parafraseando o Chico, que diz que você não pode mudar o ontem, mas pode melhorar o amanhã. Agradeço a atenção de todos. É o que eu tinha para apresentar hoje. Boa noite a todos. Boa noite.